LC. Olá, chegamos ao nosso Reverbere de número 41 e estamos aqui hoje para conversar sobre mais um tema de licitação e contrato administrativo. Quero agradecer a você a sua audiência, é uma alegria para nós podermos aqui mais uma vez voltar ao nosso canal do YouTube e ao nosso perfil no Spotify para mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e hoje tenho a alegria de receber um querido convidado, o professor Marcos Alcântara, que vai conversar com a gente sobre o tratamento exclusivo de microempresa e empresa de pequeno porte na matéria de licitação e contrato. Peço perdão, eu falei, Marquinhos, aqui, do tratamento exclusivo, mas não, é o tratamento. Qual é o tratamento geral? Todas as espécies de benefícios que essas entidades empresariais, a microempresa e a empresa de pequeno porte, pode receber. Então é com alegria que eu já digo, Marquinhos, que bom que você está aqui. Quem escuta o Reverbere sabe, às vezes eu reservo certos temas para algumas pessoas, porque conheço, sei da profundidade com que trata. São alguns amigos, às vezes até, que eu sei que tem afeto com o tema e por isso eu aguardo. Você não mora em Brasília, nossos estúdios ficam em Brasília, então, pra gente, eu guardei esse tema aqui para que você, com a oportunidade, pudesse vir. E você, gentilmente, vindo para cá, me avisou, Rafa, tô indo, eu falei, não vou perder essa, porque eu acho que esse é um tema muito caro. Obrigado por você ter vindo, amigo. Rafa, eu que agradeço e sabe que a alegria é minha também de estar aqui. Lembro sim, você acho que no final do ano me falou, esse tema está guardado para você. E eu venho em Brasília algumas vezes esse ano, fevereiro, março, abril, já tenho umas 3 ou 4 agendas por aqui. Sim, eu sabia que não ia faltar oportunidade. E de fato é um tema para mim muito caro. Como eu te falei agora há pouco, escrevendo a dissertação do mestrado, nessa temática de MEPP, tema que eu acompanho desde quando a lei foi publicada, e talvez por uma coincidência, ela saiu no mesmo diário oficial que saiu o plano de carreira do Poder Judiciário, né? Sou servidor judiciário, então não tinha como não conhecer a lei, mas à época eu já trabalhava na área de controle, e me debrucei sobre a lei, me encantei com o tema, acho que é bem interessante, acho que o país tem algumas políticas públicas que a gente precisa ter atenção, certo? Que a gente sente falta de uma mensuração da política, de um monitoramento, se está de fato atingindo os objetivos, mas acho que não é por isso que a gente vai abandonar. A política é boa, é interessante, e você falava aí no tratamento exclusivo, a lei fala em tratamento simplificado, favorecido, diferenciado, e eu fiquei pensando assim, vamos reunir isso numa palavra, de repente, tratamento especial para as pequenas empresas. Elas precisam, de fato, de um tratamento especial. Então, muito obrigado pelo convite. Portal Licitação de Contratos, tem parceria lá de longas datas. Sim. Já publicou com a gente, já nos deu essa honra. Já publiquei, já fiz curso com vocês. Sim, meu amigo João, filhão, né? Filhão do grupo do ENAP. Enfim, estou à sua disposição sempre, à disposição do portal de vocês. Obrigado. Para a gente é uma alegria, irmão, receber você aqui. Para a gente poder esclarecer tantas coisas que vieram agora com a nova lei. Mas eu queria antes, gente, só aproveitar e apresentar o professor Marcos Alcântara. Para quem não o conhece, acredito que muitos aqui já conhecem o seu trabalho. Marcos é secretário de auditoria do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, que é o de Sergipe, é especialista em licitações e contratos, perito contábil, porque tem a sua formação na contabilidade, é também especialista em gestão de pessoas e atualmente faz um mestrado em administração pública. O professor Marcos também desenvolve um trabalho muito interessante nas redes sociais, então já fica o convite aí para você vir com o professor Marcos e procurar conhecer o seu trabalho no @marcosalcantara_ AJU. Esse AJU é porque ele é bairrista, é de Aracaju. De Aracaju, exatamente. Não, Marquinhos, aí você já colocou aí. Então é Marcos Alcântara _AJU. Então segue o professor Marcos Alcântara que você vai ficar por dentro de diversos temas na área de licitação e contrato que ele está sempre divulgando lá. Quero também convidar você a seguir o Portal LC. Sim, o Reverbere é o nosso podcast, mas nós divulgamos todo o nosso conteúdo pelos perfis do Portal LC, como é aqui no nosso canal do YouTube e no nosso perfil do Spotify. Lá no Instagram é
portal_LEC, @portal_LEC. E nas demais plataformas, especialmente o LinkedIn e o Facebook, é Portal LC. Fica o convite para você também se encontrar comigo nas redes sociais, que é sempre Rafael Sérgio de Oliveira, no Instagram, @Rafael Sérgio de Oliveira. Eu também quero convidar você para conhecer os nossos cursos. Nós temos já uma grade repleta de cursos de licitação e contrato para o ano de 2024. Temos curso de formação de pregoeiro, curso de pesquisa de preço, curso também sobre reajuste, revisão e repactuação, gestão e fiscalização de contrato e fase preparatória. Temos curso para todas as etapas do processo de contratação. Pode ser um curso aberto, como está lá no nosso site, licitaçãoemcontrato.com.br, assim como também temos cursos in company para sua empresa ou para o seu órgão, que é um tratamento aí mais direcionado para a necessidade específica da sua equipe. Conte com a gente, Portal LC já capacitou muita gente por esse Brasil afora. Eu vou começar então, Marquinho, pedindo a você que a gente possa trazer as nossas impressões gerais sobre a nova lei de licitação e essa conexão dela com a lei complementar número 123, porque nós temos o tratamento tratamento especial, os benefícios, né, que estão lá para microempresa e empresa de pequeno porte, estão na lei complementar número 123, como você disse, ela é de 31 de dezembro de 2006, correto? 14 de dezembro de 2006. É uma lei que veio, inclusive, com esse número estrategicamente, numa política de fazer com que, de fato, esse número ficasse marcado, a lei complementar 123, já ouvi essa tese. Não conhecia esse bastidor. Eu já ouvi essa tese de que foi guardado ali como uma maneira de que, olha, vai pegar porque é uma lei que vai ficar facilmente decorada e é uma lei que tem um apelo social. Então, a gente sabe que ela veio com uma espécie de uma política social no ramo empresarial, o que eu acho muito interessante. E aí eu queria que você desse esse contexto geral, especialmente trazendo aí a nova lei de licitações. Para te dar uma provocada, muita gente, advogado inclusive, fala, mas Rafa, esses benefícios dessa microempresa, empresa de pequeno porte, isso é inconstitucional. E aí? E aí, como seria inconstitucional um dispositivo que está previsto na Constituição, no artigo 170, artigo 179, se não me engano, tem alguma coisa, 146, se não me engano, enfim. Em alguns dispositivos da Constituição, há previsão, sim, no tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para as pequenas empresas. Sim. Em outros dispositivos, a Constituição fala em empresas de pequeno porte. Então, a política pública, ela vem da Constituição, então ela tem base constitucional, tem fundamento na Constituição. Correto. Tá? Você pode até gostar ou não gostar da política. Já ouvi colegas, vez por outro, um colega pregoeiro fala, eu odeio essa lei 123 porque me dá trabalho nas minhas licitações. Você está pensando só no seu processo de trabalho, naquela pastinha que está na sua mesa ou o processo eletrônico que está no seu computador. Você não está pensando adiante, você não está pensando além. Você não está imaginando a utilização do poder de compra do Estado para fomentar mercados estratégicos, fomentar algumas políticas. Então essa é a ideia da Lei Complementar 123. Mas só voltando um pouquinho na 14133, Rafa, finalmente ela veio, né? Ela chegou. Correto. Como a gente diz muito no popular, até no futebol, chegou chegando. A lei de 2021, mas em 2021 estava lá aquele sufoco da pandemia, havia a chamada convivência normativa, harmônica entre as leis anteriores, harmônica até demais, né? Que as leis anteriores não davam muito espaço para a lei nova, na verdade os operadores não queriam muito saber da lei nova, vão fazer as leis anteriores, também não se tinha espaço para isso, não se tinha sistema, não havia PNCP, embora prometido na lei. Não vou perguntar se PNCP e sítio eletrônico é a mesma coisa, porque é um tema que o Rafa domina. Tema, né? Isso é bom. Mas enfim, virou o ano, chegou 2024, temos Lei 14133. Então eu tenho que usar a Lei 14133.
Morreram as outras leis? Ainda não. Ainda há uma possibilidade de utilizar a ideia da opção, o tema novo debatido agora, adesões a atas de registro de preço. Sim. Mas com o chegar do ano 2024, muitos dos temas da nova lei de licitações e contratos, eles começaram a ser postos à prova. Por vezes eu me deparo com dispositivos da lei, ele, poxa, o colega está me perguntando isso agora, mas eu fiz um curso ano passado, eu falei sobre isso, ele estava presente. Imagina assim, Rafa, você imagina, eu estou indo embora de Brasília, você diz, Marquinho, cuidado com o aeroporto, com o trânsito, etc. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas quando eu estiver indo para o aeroporto, cara, bem que Rafa me falou. Então, às vezes, a gente alerta sobre alguns dispositivos. O artigo 4º que fala sobre, que traz algumas limitações, tanto para a concessão do benefício às MEs e EPPs, como para a obtenção dos benefícios pelas pequenas empresas, ele está aí desde 2021. A gente debatia sobre isso, cara, como é que vai ser isso, como é que eu vou consultar, isso vai ser bom, isso vai ser ruim. Essa lógica de eu trazer agora, vincular os benefícios a contratos celebrados, como é que eu vou ver isso? Mas assim, ninguém usou ainda para saber. Correto. Como é que isso está nos editais? Eu vi no modelo da AGU, a AGU já colocou nos seus modelos, mas eu li em outros editais, em alguns municípios, em editais do governo do estado, e não vi nenhuma menção a isso, nenhuma menção à forma de apresentação, o momento da apresentação dessa dita declaração que está no artigo 4º. Mas o momento é esse agora. Agora a gente vai ter que se debruçar sobre esse tema. Já se postergou por demais. Sim. Talvez nós que lidamos com as capacitações, realizações e contratos, a gente consegue possivelmente enxergar um pouco adiante, porque é nosso papel fazer isso, né? Correto. O professor se debruça sobre uma nova lei, ele começa a enxergar os desdobramentos disso. Correto. Né? Ninguém está falando em prorrogação de contrato da nova lei, porque assim, não chegou o momento de prorrogar. Correto. Quem tem contrato de 2 anos com a 1433? São raros os contratos, Muito, né? Pode ser que exista ou não. Quem tem contrato com mais de 1 ano? Então, são poucos. Verdade. A mesma administração pública federal, se você olhar o Diário Oficial do dia 29 de dezembro, tem uma enxurrada de licitação publicada pela 8666 e 10520. Correto. No âmbito da Justiça do Trabalho, quase metade dos tribunais não estavam fazendo 14133 ainda. Ainda estava na 14. Estava na anterior. Da Tem muita gente. 866 e 10520, muita gente batendo cabeça. Então, o virar do ano, né, o chegar de 2024, vai começar a nos trazer reflexões. Você não ouvia no ano passado esse debate. Posso aderir a uma ata da 8666 agora em 2024? Correto. Por que a gente está debatendo isso agora? Porque chegou o momento de aderir a uma ata, a ata é do ano passado, e agora, posso ou não posso? Né? Posso ou não posso? Esse é um tema polêmico. Né? Pode ou não pode, Rafa? Você quer ver outro? Credenciamento. Credenciamento. Se falava coisa bonita, credenciamento, todo mundo vem, gera inexigibilidade. Talvez por outra a gente ouve nos grupos, mas é credenciamento ou inexigibilidade? Uma coisa vai levar a outra, né? Porque você tem credenciamentos com empresas credenciadas, abertos em novembro do ano passado, de acordo com a Lei 8666. Sim. E a contratação vai se dar agora. Então fica aquela discussão. O fato de eu ter credenciado lá atrás, eu já não teria feito a opção legitimado e concretizado com credenciamento? Eu acho que sim, acho que tem. Você falou em credenciamento, eu vi um edital recente, eu nunca tinha visto isso. Credenciamento exclusivo para MEPP. Pois é, esse é um tema, tá vendo? Inclusive, não vi a norma que regulamentava o dispositivo. Tem mas tanta credenciamento coisa exclusivo para MEPP. Então é muita novidade, muita coisa que a gente vai ver sendo testado agora, sendo utilizado. A gente participa de diversos grupos em rede social, vez por outra a gente vê os debates. São debates muito interessantes, eu adoro participar. Eu não sei quantos grupos eu participo, mas só com o Anderson Pedro acho que eu tenho uns 18 grupos que participam. Aí vai-se embora. Estou bem acompanhado. Está muito bem acompanhado. Querido Anderson, um abraço para o Anderson. O artigo da Constituição é o artigo 179, como você tinha dito, certo. E ele diz: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado. O termo que a Constituição usa é diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação, como você já tinha dito, de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, a Constituição fala de um tratamento jurídico diferenciado. E que visa a simplificação, um acesso melhor ao crédito. Perfeito. E tal. E o capítulo da 123 que trata disso é o capítulo que fala do acesso a crédito e ao mercado. Sim, correto.
Aí, Marquinhos, assim, isso é muito interessante porque eu vejo muita gente fazendo esse debate e questionando isso à luz de uma ideia de liberalismo. Mas, assim, o berço do liberalismo que todos nós tratamos é os Estados Unidos, a economia que nós temos aí como a economia mais liberalizada. Sim. Embora não seja tanto, há uma ideia um tanto quanto equivocada quanto a isso. E os Estados Unidos têm uma política forte, inclusive com benefício da exclusividade, inclusive com margem de preferência, inclusive com a própria prestação de assistência técnica. As Forças Armadas dos Estados Unidos dá assistência técnica para microempresas e empresas de pequeno porte, lá eles chamam de pequenas e médias empresas. Então, essa política, gente, ela é internacionalizada. Se você pegar, eu conversava com você no caminho, acordos internacionais sobre contratação pública. Tem capítulos que, olha, o Brasil, o protocolo do Mercosul, está aprovado aqui já, está aprovado pelo nosso parlamento. Tem um capítulo lá que é sobre microempresas e empresas de pequeno porte, dizendo que, olha, a Argentina vai fazer uma licitação, ela vai abrir, não pode dar tratamento exclusivo para a empresa, exclusividade para a empresa argentina, tem que dar para a empresa brasileira, para a empresa paraguaia, para a empresa uruguaia. E aí diz lá, e tem que facilitar o acesso a esse mercado do Mercosul, ou seja, internacional, não é do Mercosul, para microempresas e empresas de pequeno porte. Porque é uma política que é de desenvolvimento. Sim. Não é? Então, assim, isso gente, não é algo, um delírio brasileiro. Né? Muita gente acha que não é a jabuticaba, a né? coisa é de um assistencialismo brasileiro. Não, isso é uma política que é adotada em diversos países das mais diversas matizes ideológicas, de fundamentos econômicos diferentes. Né? Então, porque ela envolve tanto o desenvolvimento econômico como propriamente questões sociais. Sim. Tem um livro, Rafa, O Brasil Contratando com os Pequenos Negócios, que é editado pelo Sebrae, e o professor Jacobi, que é o autor do livro, tá. E ele... Vou procurar esse livro. Quando da edição da Lei Complementar 147, que alterou substancialmente a 123, especificamente com relação ao tratamento diferenciado especial nas licitações, o professor Jacobi me convidou. Na verdade, a gente estava num congresso pregoeiros, o professor Jacobi jogou a demanda, disse que estava precisando atualizar o livro e perguntou quem poderia fazer. E eu fui quem levantou a mão primeiro. Todo mundo levantou a mão, mas a minha mão saiu primeiro. E aí eu fiz a atualização. Né? Muitos dos dispositivos eram facultativos, se tornaram obrigatórios, vieram outras normas, né, dispondo sobre benefício, e a gente fez a atualização. Atualizei, o Sebrae relançou o livro. Acho que esse livro saiu em 2017, se não me engano. Legal. Está disponível no site do Sebrae. Vou te mandar o exemplar do livro. E no livro, lá nos capítulos introdutórios, eles faz menção a diversas políticas de outros países. Cabeça, eu lembro aqui, Reino Unido, França, Dinamarca, Japão, Estados Unidos, Argentina, México, uma infinidade de países que têm tratamento diferenciado para os pequenos negócios. Então não é nada protecionista brasileiro. Todos os países fazem isso, e acho que é interessante você incentivar os negócios da administração pública com as pequenas empresas, porque as pequenas empresas, elas representam um percentual significativo de empregos gerados e mantidos no nosso país e nos outros países também. A Europa ela patina, porque a Europa não tem cota diferenciada, os países europeus, né, eles não aceitam a exclusividade, não aceitam a margem de preferência para microempresas, empresas de pequeno porte. Mas há outros benefícios, não me engano, eles investem mais na subcontratação. E numa questão muito mais de simplificação. O forte deles é isso, e eles patinam com essa política, porque eles não conseguem, exatamente porque não dão exclusividade. Mas há uma preocupação, como eu estou falando, isso é internacional, você colocou muito bem. O principal que eu destaco é isso. Quem mais faz isso? Os Estados Unidos. Que é o berço da ideia de liberalismo. Né? Ou seja, não há tanto assistencialismo como existe aqui. Agora, Marquinhos, você traz, que você chegou a falar, primeiro, né, nós temos aí, gente, o artigo 4º da lei 14.133, da nova lei de licitação, ele, digamos, recepciona expressamente os benefícios para as microempresas e empresas de pequeno porte, contidos lá na Lei Complementar número 123. E aí eu queria que você me trouxesse só
para a gente aqui discutir, amigo, as novidades. O que é que ele recepciona, Sim. mas de certa forma ele limita. Na verdade, diga você, Rafa, quando naquela fatídica quinta-feira de Semana Santa, já no início da noite, 19 horas mais ou menos, começaram a pipocar nos grupos, saiu a nova lei de licitações, foi sancionada. Você lembra eu lembro que era Páscoa, eu lembro que era Semana E era Santa. 1º de abril, né? Era, de Páscoa, 1º de abril. Eu lembro que eu cliquei lá no link e abri. O primeiro artigo que eu fui ver foi o artigo 4º. Será que vetaram? Que legal. Vamos ver se vetou. Porque se vetasse o dispositivo, não ia afetar em nada. Não precisaria mexer em mais nada da lei. Vetou, beleza. Mas não vetou, tá lá. O artigo 4º, o capítulo do artigo, recepciona 1, 2, 3. Não precisaria, porque a lei complementar 123 diz que os benefícios se aplicam às licitações. Correto. Então, se é uma lei de licitações, aplica as licitações. Tanto que ela sempre foi aplicada a 10.520, a 8.666, sem que elas fizessem menção expressa à lei complementar número 23. A lei das estatais, poderia haver um debate se aplica ou não as estatais, porém a própria lei das estatais recepciona. Artigo 28 ou 29 diz que aplica-se o tratamento especial, vamos assim dizer. E o que é que o artigo 4 trouxe além disso? Aí vem os parágrafos 1º, 2º e 3º, trazendo restrições tanto na concessão dos benefícios e restrição no acesso. Então, para os parágrafos 1º, 2º e 3º, eles têm endereço. O parágrafo 1º começa a falar sobre a limitação na concessão dos benefícios. Olha, você que vai fazer licitação, eu digo assim, o parágrafo 1º está falando com você que é servidor público. Você vai fazer licitação, você só vai conceder benefício nas licitações em que a disputa não supere R$4.800.000. Parágrafo 1º e 2º, porque o primeiro trata de bens e de serviços e o parágrafo 2º trata de demandas de engenharia. Eu simplifico falando valores em disputa. Se a disputa superar R$4.800.000, não se concede os benefícios da Lei Complementar 123. Então não vai ter, por óbvio, licitação exclusiva já está fora, porque é só até 80 mil. Mas você não pode reservar cota, não tem subcontratação obrigatória, não vai ter limitação geográfica, não vai ter margem de preferência ou direito de preferência. Então nenhum daqueles benefícios. Marquinhos, só para a gente dar um passo atrás, eu acho que Sim. eu ultrapassei. Só para a gente colocar aqui a nossa audiência na mesma página que a gente. Então, a Lei Complementar número 123 traz os seguintes benefícios. Licitação exclusiva. Pela ordem. Por favor. Habilitação, regularidade fiscal trabalhista postergada. Postergada é só válido para trabalhista e para fiscal, que é a empresa, que é uma microempresa, empresa de pequeno porte. No momento da licitação, no momento da habilitação, ela apresenta o documento dela e está irregular. Ela tem um prazo para regularizar. 5 dias úteis, prorrogável mais 5, beleza. E ela tem que apresentar. Tem que apresentar, mas como os documentos hoje são eletrônicos, eles estão disponíveis. A irregularidade está disponível na internet. Ele vai lá, diz, tá aqui, tá irregular, mas eu vou resolver. E segundo o decreto federal, ele tem 5 dias úteis para apresentar. 5 dias úteis e prorroga-se por uma única vez. O empate ficto, aquela ideia de empate de 10%, que é a regra da lei. Se for pregão, boa, né, 5%. Nova lei. Acho que precisa rever para a concorrência, que a nova concorrência é um pregão. Então, se eu aplico 5% no pregão, eu tenho que aplicar 5% na concorrência. Correto. A lógica é a mesma. Eu entendo que a diferença é porque na 8666 era comum que as propostas se apresentassem com valores um pouco mais distantes uns dos outros. O pregão, como tem a lógica da disputa de lance, as empresas vão se acompanhando umas às outras. Então, está muito próximo. Então, o intervalo de empate teria que ser menor mesmo. Sigo a mesma linha de raciocínio que você. Então, isso tem que ser revisto na Lei Complementar 123. Então, agora, nas outras modalidades, o diálogo competitivo, eu posso ter empate físico no diálogo competitivo, na fase de competição. Acho difícil ter um MEPP no diálogo competitivo. Até pelo montante, né? Mas vai que, né? Pode ser. Não se aplicaria a concurso porque não tem disputa de preço e o leilão também não, que o leilão é para vendas. E aí a gente vai para os benefícios lá previstos no artigo 47, disciplinados no 48. Licitação exclusiva, até R$80 mil. Reserva de cota de até 25% do objeto. Certo. Até 25 ou 25 é outro. Subcontratação obrigatória. E a subcontratação obrigatória. Esses são os benefícios da Lei Complementar número 123? Não, tem mais. Tá. Benefício na dispensa de licitação em função do valor.
Sim, exclusividade. Digamos que é aquele da exclusividade, a licitação extensível, a dispensa em razão do valor. Margem de preferência. A margem ou de direito preferência. de preferência. Sim. E aí a gente pode derivar para mais um benefício. Eu queria ficar nesses aqui. Tá. Porque, Vitor, daqui a pouco a gente volta para o polêmico. Porque esses outros são polêmicos. Perfeito. Há quem acredite que ele exista e há quem diga que ele não existe. Não existe. Então a gente pode deixar isso para um. Então, Perfeito. digamos que eu tenho a regularidade fiscal e trabalhista postergada, Empate. o empate ficto, a licitação exclusiva, que é até 80 mil, e isso não muda mesmo com as alterações da dispensa da nova lei de licitação, com os novos valores da lei de licitação. A cota reservada e a subcontratação no caso de serviços e obras. E aí, o parágrafo 1º do artigo 4º, caput, recepciona expressamente a lei complementar número 123, estou me referindo ao artigo 4º, gente, da nova lei de licitação, e o parágrafo 1º, para ajudar o Marquinho, como ele já bem explicou, diz: as disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas. Perfeito. Então, os benefícios a que nós acabamos de nos referir são afastados. Aí vem os incisos 1, 2, 3, é isso? 1 e 2. Tá. Inciso 1. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral. Perfeito. Aquilo que você dizia para bens e serviços. Excepcionando as demandas de engenharia que vem no 2. Ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 4.800.000 então, valores de hoje. Se eu vou comprar equipamento de informática, computador, e são 10 equipamentos, somando todos eles, eu tenho 5 milhões. Mas nenhum dos itens no qual se dará a disputa supera individualmente 4.800.000. Tá. Então aqui eu continuo tendo a exclusividade. Mas se você for fazer os 10 computadores de uma vez só, ou seja, é um lote. É um grupo. É um na grupo, verdade, grupo. o que o Marquinhos estava. O que Perfeito. você fala é o grupo. É o grupo. Se eu for adjudicar tudo por grupo. Ou seja, se a disputa se der nos 5 milhões. Não, esqueça que existe a lei complementar 123. O que a lei diz, gente? A lei é clara ao dizer ao item cujo. Aí o Marquinhos disse, tá certo, correto. Então eu coloquei lá, como geralmente se coloca, gabinete, notebook, equipamentos de conectividade, que são mouse, teclado e tal. A soma deles dá 5 milhões, mas individualmente nenhum deles dá 4.800.000. E a disputa vai se dar em cada um deles. Quem ganhar o notebook, não obrigatoriamente é quem vai ganhar o gabinete. Nesse caso serão concedidos os benefícios. Correto. É por isso que eu falo muito em valores em disputa. Muito bem que colocado. Você vai disputar? Excelente essa questão. O notebook essa maneira de se expressar. Notebook dá 200 mil reais. Beleza, você vai conceder benefício. Qual o benefício? Pode ser a cota. Não pode ser exclusivo, não pode ser subcontratação. Pode ser cota, vai ter empate ficto, vai ter regularidade fiscal trabalhista postergada. Agora, se eu tenho lá 4.900.000, são dois tipos de equipamento, 4.900.000 de computador, de notebook, e os equipamentos de conectividade dão um valor pequeno, 100 mil, 200 mil, 300 mil. O notebook não se aplica o benefício, mas os equipamentos de conectividade, o outro se item. Se eles forem disputados em separados. Separados. Tá, a ideia de valores em disputa, para mim, fecha a questão. Perfeito. Por isso que na explicação, Rafa, eu acabo juntando todos os objetos, bens, serviços, demandas de engenharia ou não. Eu vou ter uma obra, 5 milhões de reais, eu não posso conceder benefício. Acho que o legislador talvez não tenha sido muito feliz em separar num outro dispositivo as demandas de engenharia, porque eu posso ter uma licitação de engenharia por itens. Entendi. Por exemplo, eu sou da Justiça do Trabalho. Eu posso ter uma mesma licitação de contratação de manutenção de serviços em varas do trabalho. Item 1, vara do trabalho de Nossa Senhora da Glória. Item 2, vara do trabalho de instância. 3 milhões de Nossa Senhora da Glória, 3 milhões de instância. Disputa separada. Uma empresa pode vencer o item 1, outra empresa pode vencer o item 2. Vai ser concedido sim o benefício. Perfeito. Porque a limitação da lei é 4.800. Talvez o legislador entendeu que não é uma demanda de uma obra em serviço de engenharia, é um item só. E na maioria das vezes vai ser. Entendi. Mas não exclui a possibilidade de você fazer sim por item. Perfeito. Aí o inciso 2 diz, no caso de contratação de obra e serviço de engenharia,
as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, que era o que você colocava. 4.800.000 reais. Então, nesse dispositivo, no parágrafo primeiro, que ele subdivide no 1 e 2, a lei está se dirigindo ao servidor público, a quem está elaborando o procedimento licitatório. Você não vai conceder benefício. Aí é o que eu chamo de limitação na concessão dos benefícios. Correto. Aí no dispositivo seguinte, o parágrafo segundo, ele é falado da limitação do acesso. Parágrafo segundo, como o Marquinhos coloca, a obtenção de benefício a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano calendário de realização da licitação, então, estamos fazendo a licitação agora, 2024, neste ano, ainda não tenha celebrado contrato com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante a declaração de observância desse limite na licitação. Perfeito. Nesse caso, a lei está se dirigindo ao empresário. Ou seja, seu empresário. Se o empresário, temos aqui uma licitação, beleza? Essa licitação, por exemplo, é exclusiva para ME-EPP. Ok. Ele vai dizer assim, cara, eu sou um EPP. No ano passado eu faturei 4 milhões. Certo. Eu posso participar antes da 14133? Tranquilo, poderia. Agora, com a 14133, ele vai ter que olhar para o seu faturamento no ano, lá em 2024. Correto. Na verdade, se eu voltar um pouquinho, faturamento não. Ele vai ter que olhar as licitações das quais participou e também os contratos celebrados por dispensa ou inexigibilidade. Ele fala, somar os contratos. O contrato, Tá? Ele tem que contar o Contrato contrato celebrado. Não é tá? nem. Você pode Não é até nem não. publicado, Você pode nem ter executado. executado, Perfeito. recebido o dinheiro daquilo, não Nada. pode ter faturado, não. Mas E se esse você celebrou o Celebrou contrato. o contrato. Celebração do contrato. Assinei o contrato foi celebrado. É um Vai contrato de publicar 3 amanhã. milhões. E tem Contrato. outro de 3 milhões também. Tem outro 3 milhões. Acabou. 6 milhões. Você tem 6 milhões em contratos celebrados neste exercício. Você não pode participar, ainda que você permaneça o EPP. Por que ele permanece EPP? Ele não faturou ainda. Ele vai deixar de ser empresa de pequeno porte quando ele extrapolar o limite de faturamento, que é 4.800.000 reais. E tem tolerância, a lei dá uma tolerância de 20%. Isso é muito importante colocar, porque tipo, você não deixa de ser ME, não deixa de ser EPP, no caso aí, no exemplo que você deu, Por né? ter celebrado E o contrato. você pode ser, tá lá no limite da ME, mas você já tem contratos que com a soma dos contratos, pela soma dos contratos, Sim. já superou o valor da EPP. Você não deixa de ser ME. Por enquanto, não. Tá? Mas se tudo der certo, se aquele contrato for executado e você faturar, você vai deixar Correto. de ser EPP. Mas você continua recebendo tratamentos tributários e tal. Perfeito. Agora, para Continua efeito, tributando pelo Simples. para por exemplo. efeito de Participação licitação, em licitações, você está fora. você está fora dos benefícios. Uma Só para pergunta, Rafa, muito comum é: e a ata de registro de preços? Celebrar a ata não tem problema. Não A tem lei fala. problema. Agora, a partir do momento que aquela ata gerar os contratos, Correto. aqueles contratos celebrados vão começar a ser somados nesse montante. Marquinhos, só para a gente fechar o que a lei diz. Ela diz que o benefício é dado às ME-EPP que ainda não tenham celebrados contratos com a administração cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa Com EPP 480. de pequeno porte. E isso é no ano calendário. No ano calendário. Ah, mas eu assinei agora em novembro um contrato de 4 milhões. E em janeiro eu já assinei outro contrato 5 milhões. de 5 milhões. Mudando de 1 milhão para fechar a conta. Perfeito. Para Não fins soma. de Para 5 milhões não dá. observância 5 milhões da lei, você celebrou 1 milhão nesse exercício. Correto. Ano passado, celebrei 4 milhões. Se esse contrato do ano passado ele foi executado e você faturou no ano passado, se você teve outros contratos maiores que 4.800, você não é mais EPP. Porque quem extrapola Correto. 4.800 deixa de ser EPP. Correto. A discussão é, ele vai deixar de ser EPP no exercício seguinte ou no mês seguinte, depende de quanto ele extrapole. Mas aí não é uma questão de concessão do benefício. É uma questão É questão de enquadramento da empresa. da empresa. Aí você sai do benefício porque você deixou de ter aquela classificação. Perfeito. O que a lei traz aqui não é que você deixa de ser ME-EPP. Isso é muito importante, gente. O que a lei diz é você continua sendo ME-EPP. Você só não vai obter, O você não vai benefício. poder mais obter benefícios reservados às MEs e EPPs.
Porque esses benefícios só reservam para as MEs e EPPs que não tenham celebrado esse contrato. E isso é muito interessante, porque você tem contratos de serviço continuado, você tem contrato agora de fornecimento continuado, cuja execução é sob demanda. Sim. Então, por exemplo, eu já vi empresas que assinam contratos de eventos de 5 milhões, mas no final elas executam daquele contrato 3 milhões, 2 milhões e meio. E aí ela deixa de participar de diversas outras licitações dirigidas às MEs e EPPs. Esse é o problema dessa... Tem um dispositivo no parágrafo terceiro, para a gente até acelerar. Sim, por favor. Tá, só acelerar rapidinho do parágrafo terceiro, que fala dos contratos plurianuais. Correto. Então, eu celebro um contrato de um serviço continuado para 3 anos. Esse contrato é de 9 milhões. Aí vai ser feita a proporção por exercício. Sim. Então, considere que você celebrou para esse exercício um contrato de 3 milhões. Correto. Tá? O texto da lei também ele foi simplório. Eu acho que cabe uma regulamentação para tirar uma dúvida. Por exemplo, se esse contrato que vai atravessar para mais de um exercício financeiro for uma obra, eu vou fazer linear, vou pegar uma obra de 8 milhões, dividir, vai ser 4 milhões por ano, ou eu vou olhar o cronograma físico-financeiro? Eu acho mais razoável que se adote o cronograma físico-financeiro, mas isso carece de uma regulamentação. Marquinhos, gente, só um ponto que o Marquinhos traz muito importante é o parágrafo terceiro, ele diz: nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano. Então, no livro que nós escrevemos, eu, querido amigo antes, professora Cristiana Fortin, Tatiana Camarão e tal, eu que fiz o comentário do parágrafo terceiro, e assim, veja que eu atentei para isso que a lei fala assim, quando é superior a 1 ano, aí ele diz, será considerado o valor anual do contrato, na aplicação dos limites previstos no parágrafo 1º e 2º deste artigo. Perfeito. Eu faço aqui a leitura de que ele não fala do contrato de serviço continuado, ele não fala do contrato de fornecimento continuado, ele fala se é superior a 1 ano. Então eu defendo a tese de que se é uma obra, é um contrato de escopo, tem previsão de 24 meses, eu vou ter que fazer a devida proporção. Aí o que o Marquinhos traz, e aí eu acho que é outra discussão, é que essa proporção pelo cronograma de execução físico-financeira no contrato, ela nem sempre é linear, à execução do contrato. Perfeito. Eu posso ter uma previsão de gastar esse ano um valor desse contrato equivalente a 70%. E nos próximos 24 meses 30. Vai ficar 30%, ou o inverso. Ou o inverso. Eu acho que deve seguir... segundo o que diz a lei, né? Ele diz assim, será considerado o valor anual. Esse é o valor anual de um contrato de uma obra para 24 meses. Eu acho que deve seguir o valor anual do contrato, previsto concretamente no cronograma de execução. Perfeito. O cronograma financeiro é bem razoável. A menção que eu fiz aos contratos continuados, tanto fornecimento como serviço, eu pensei nesses contratos já celebrados para mais de um exercício. Contrato de 3 anos, não um contrato de 12 meses prorrogável. Nesse, para mim, não tem dúvida. Se o contrato é 3 milhões por ano e vai ser prorrogado, é 3 milhões. Vamos lembrar que a nova lei... eu faço logo para 9, né? Faço 3 anos para 9 milhões. Correto. Aí esse eu faria a proporção também por ano. Ou seja... vamos lembrar que a nova lei de licitação ela sai daquela lógica de contratos de serviço continuado da lei 8666, que era 12 meses, mais 12 meses, mais 12 meses. É uma tradição isso, é uma tradição, né, Rafa? Concordo. Não é uma lógica... Acompanha, na verdade, muitos mercados que funcionam muito bem com contratos anuais. É uma regra, eu concordo contigo, que é uma regra que não está expressa no 57.2. Tanto que muitos órgãos faziam, né? E a própria ON da AGU, ela dá a ideia de que a regra é 12 mais 12. Tanto que ela diz que quando você botar uma vigência superior a 12, você tem que justificar. E agora, na nova lei, de certo modo, vem isso também. Porque ele diz que você tem que atestar vantajosidade, Então essa lógica parece estar presente até mesmo na 1433. Mas a 1433 é expressa em dizer que você pode botar uma vigência superior a 12 meses, limitada a 5 anos no primeiro ciclo e prorrogável até 10. E é aqui onde a lei foi feliz, né? Talvez aí aliada ao N10 da AGU, aos acordos do TCU, para dizer assim, aqui eu vou contar o prazo equivalente a 1 ano. Mas mesmo assim, eu conheço, sobretudo esse contrato, no nível federal, nos órgãos federais, você tem muito contrato de eventos. Porque o evento, ele é meio imprevisto. Sim. Então você vai, faça um contrato de evento, o valor dele é alto, isso causa até um problema orçamentário, porque há um compromisso do orçamento alto,
Mas no fim das contas a execução não é tão grande. Talvez fosse melhor um ata de registro de preço, né? Eu também acho. E agora, com 2 anos de ata Sim. de registro de preço, então dá para segurar bem. Perfeito. Porque a ata de registro de preço não compromete o orçamento. É por isso que é bom falar com quem é gestor, tá vendo? O cara que tem experiência é outra coisa. Marquinhos, e aí então ficamos nessa. Essa é a grande distinção. Você que é empresário, atente para esse fato. Cuidado com a declaração que você vai dar. Faça sempre o controle das suas contas. Tem muita gente, pregoeiro, Marquinhos, que me pergunta, mas como é que eu controlo isso? Essa é uma pergunta que eu recebo também. Eu digo, gente, eu e Rafa, a gente gosta muito de futebol, né? Somos rubro-negros. Sim. Não, você é tricolor. Você não eu sou rubro-negro, eu sou Flamengo, rapaz. Lá em Pernambuco eu sou Santa Cruz, né? Sou Santa. Gosto de time de massa, da multidão. Sim. No futebol a gente fala muito, né? Faz o simples, cara. Não complica. O legislador disse como é que a gente vai fazer esse controle. Mediante a recepção de uma declaração da empresa. Exato. Mas e se ele mentir na declaração? Aí a gente vai tratar como trata todo mentiroso. Vamos apurar. Houve alguma denúncia que você tem elementos que possam atestar que de fato ele já celebrou mais do que 4 milhões e 800? Eu não pediria nos meus editais a simples declaração de sim ou não. Já celebrou mais do que 4.800, sim ou não. Eu pediria a relação dos contratos celebrados. Entendi. Porque se chega uma empresa, Rafa, com 4 milhões e 500 mil reais de contratos celebrados, aí alguém diz, ele celebrou um contrato agora com o IBAMA de 1 milhão de reais. Eu não sei se aquele 1 milhão já está computado ou não. Mas se eu pedir a relação dos contratos já celebrados, eu sei dizer se esse do IBAMA está ou não. E é, de certo modo, eu adoro essa sua ideia, porque é, de certo modo, uma declaração mais objetiva, né? Sim. Você, de certo modo, você bota o seu licitante a parar e a fazer esse controle. Sim. Se depois aí eu esqueci de falar desse controle. Não, peraí. Boa fé, aí complicado. Tá? Por enquanto é isso que a gente tem. Como é que onde eu vou buscar? No PNCP. O PNCP poderia nos dar. Tá? Ele tem esse potencial. Sim. Se você considerar que o PNCP ele vai abrigar todas as licitações de todos os órgãos públicos do Brasil, você poderia simplesmente CNPJ da empresa, dar um enter e vem. Acho que ele não está preparado para isso ainda, mas tem potencial para isso. Os dados estão ou estarão lá no PNCP. Correto. Basta que a gente manipule esses dados para ter a informação que a gente precisa. Verdade. Por enquanto, declaração, como fala. E eu adorei essa sua proposta de olha, pede para elencar os contratos Sim. que você já celebrou este ano. Perfeito. Nesse exercício, falando aí, trazendo os detalhes, se é anual, se é um contrato continuado, se passa a vigência dele de 1 ano e por aí vai. Perfeito, eu acho isso muito importante. Você que nos escuta, está angustiado, está vivendo essa angústia por isso, deixe seu comentário aqui. A gente vai procurar aí, quem sabe, numa próxima live, num outro episódio, discutir esses temas. Porque a gente sabe que muitas empresas e muitos pregoeiras, agentes de contratação, membro de comissão de contratação, equipe de apoio, está um pouco angustiado com isso. Porque é uma mera declaração. Então deixe seu comentário aqui. O que é que você está enfrentando por isso? Deixa aqui, porque isso vai ser muito importante para a gente. Querido Marquinho, eu ainda tenho uma seguinte questão, que é: nós temos a exclusividade prevista no artigo 48, inciso 1, que diz que para aquelas licitações cujo item não supere 80 mil reais. Isso já foi objeto de muito debate, teve a orientação normativa da AGU, que dizia que deve considerar o valor do item, não o valor da licitação como um todo. Isso resolvido. A lei fala em item de contratação, né? Correto. E depois teve a lei complementar 147, que trouxe a nova redação, reforçou. Mas reforça aquela ideia que eu falei, valor em disputa. Item de contratação para mim é valor em disputa. Qual contrato que eu posso celebrar? É mais do que 80 ou menos que 80? Por incrível que pareça, e eu já enfrentei essa discussão muito, mas eu enfrento os debates, às vezes, as pessoas falam, não, mas na dispensa não precisa. Isso que dispensa? Na dispensa em razão do valor. Eu digo, mas isso está na lei. E agora, nós temos uma dispensa que está chegando perto da exclusividade. Sim. É a dispensa por exemplo, para compras e serviços em geral. Já está em quase 60 mil. Ela está em 59 mil. A de engenharia supera já. Já supera a exclusividade. Perfeito. Então, diríamos nós que na dispensa, se não presente as situações do 49,
eu tenho que dar exclusividade para ME/EPP? Nas dispensas do 75, 1 e 2? Sim, é isso que está na lei. O 49, inciso 4, o artigo 49, ele começa a elencar situações... Lei complementar 123, tá, gente? 123, para a não concessão dos benefícios. Então, se o mercado for limitado, por exemplo, se não tiver os 3 fornecedores competitivos, enquadrados, sediados local regionalmente, se o benefício não trouxer vantagem para a administração ou trouxer prejuízo ao conjunto ou complexo. E também o 49.4 fala que não se aplica nas contratações diretas, dispensas e inexigibilidades, e aí a LC 147 trouxe uma ressalva, com exceção das dispensas em função do valor. Muito bem colocado. Artigos 24, 1 e 2 da 8666. Correto. E aí a lei fala que nas quais será feita preferencialmente com ME/EPP, aplicando-se o artigo 48.1. Ou seja, vai fazer sim a licitação, a dispensa de licitação exclusiva. Agora eu tenho que olhar as demais ressalvas do 49. E eu tenho que olhar, se eu vou aplicar o 48.1, é licitação exclusiva até 80 mil. Se eu estou com a dispensa de serviço de engenharia de 100 mil reais, eu não vou fazer exclusiva. Certo. Tá? Não vou fazer exclusiva porque supera o limite da licitação exclusiva. A gente está com essa situação, a licitação exclusiva até 80, mas a dispensa pode ser maior do que 80. E lembrar que a lei faz menção às dispensas em função do valor. Ah, Marcos, mas ela fala sobre a 8666. Aí você vai usar aquele dispositivo da própria 14136, que é 89. Havendo menção a 8666 10520, você vai aplicar a 14136. É o mesmo dispositivo. Correto. Eu digo sempre assim, nas leis de licitações que mencionam dispensas de licitação em função do valor, geralmente está nos incisos 1 e 2, está nas estatais, está na 8666, está na 14133. Aí você vai utilizar, você vai fazer sim a dispensa, a dispensa de licitação eletrônica ou não exclusiva para ME/EPP. Não conseguindo a contratação, aí você vai fazer a disputa ampla. Mas geralmente consegue, porque quem se dedica a pequeno contrato é a pequena empresa. Correto. Não consigo vislumbrar uma grande corporação se preocupando com um contrato de 30, 40, 50 mil reais. Correto. Tem um caso, Rafa, rapidinho para eu contar. Por favor, a gente fez uma auditoria no tribunal em contratação direta. E um dos pontos que a gente foi checar é se o tribunal estava concedendo esse benefício nas contratações diretas em função do valor. Não tinha nenhum procedimento em que houvesse a concessão dos benefícios das MEs e EPPs. Só que os colegas da área de execução disseram, de fato a gente não faz esse destaque, não tem nenhuma menção, não tem referência sobre isso, mas olha o resultado. Sempre todas as nossas dispensas em função do valor foram feitas com MEs e EPPs. Acaba que o interesse, né? Você foi salvo pela coincidência. Ô Marquinhos, agora eu vou voltar um pouco para o artigo 4º. Peço perdão aí à nossa audiência, porque teve um ponto que você mesmo levantou aqui nos bastidores que eu achei muito interessante. Além dos benefícios previstos na Lei Complementar número 123 para microempresa e empresa de pequeno porte, a Lei 14.133, ela traz ali alguns outros benefícios para microempresa e empresa de pequeno porte. E a pergunta que você levantava era se eu, Rafael, achava se essa exclusão da situação do artigo 4º, ou seja, se eu tenho uma empresa que celebrou contratos de mais de 4.800.000, ou seja, do limite do faturamento da EPP, se eu devo interpretar o artigo 4º de maneira literal, porque ele diz que são excluídos os benefícios previstos no artigo 42 a 49 da Lei Complementar número 123, ou se isso também excluiria os benefícios previstos na própria 14.133. Porque sim, gente, há benefícios para ME, EPP na 14.123. Artigos 15, 81 e 141. Então vamos lá, o primeiro benefício. O primeiro dos consórcios. Geralmente nas licitações em que há participação de consórcios, a administração deve exigir de 10% a 30% a mais na qualificação econômico-financeira. E aí entra o benefício. Se o consórcio for composto por MEs e EPPs, não será exigido esse acréscimo. O artigo 81 fala na possibilidade de realização do PMI exclusivo com startups
Correto. constituídas na forma de MS e EPPs, MEI, ME, EPP. Correto. E o 141 fala na ordem cronológica de pagamento, e o artigo 141 coloca exceções, ou seja, em algumas situações pode haver a preterição daquela ordem de pagamento. Você usou o termo que era pegar a ficha... A senha VIP. A senha VIP, a microempresa paga a senha VIP, fura fila. E um dos beneficiários seriam as pequenas empresas, MEI, ME, EPP, agricultor familiar, cooperativa, produtor rural, desde que fosse apresentada uma justificativa. Correto. Tá? E a discussão é, esses benefícios da 14133 podem ser usufruídos por uma EPP, por exemplo, que já tenha celebrado mais do que 4.800.000 reais? Eu me filio a ideia que sim. E aí a gente debateu assim, não sei se essa foi a ideia do legislador, não sei se ele conseguiu captar, quando colocou no artigo 4º que apenas os benefícios da 123 estariam restritos àquelas empresas que não celebrassem mais que 4.800, ou já foi pensado, não, esses aqui podem ser. O benefício do artigo 141, Rafa, é um benefício que a pequena empresa ela vai usufruir depois do contrato celebrado, depois do contrato executado. Eu já faturei, inclusive, eu estou para receber. Tá, eu estou para receber. O PMI se assemelha a uma licitação exclusiva. Vai ser exclusivo com MS, EPPs e MEIs. E o dos consórcios também é para fins de participação na licitação. Então são benefícios que eu posso ter para participar da licitação, ter uma vantagem na licitação, o outro participar exclusivamente e o terceiro, que é o da ordem cronológica, já na fase de faturamento. Entendi. Então eu acredito que essa limitação fica restrita aos benefícios da 123. Entendi. Tá? Mesma pergunta eu faço com relação às estatais. Essa limitação se aplica à licitação das estatais? Não. Estatais são regidas por norma própria e a 13303 não faz nenhuma limitação. Correto, concordo. Eu confesso a você que eu tenho um pouco de dificuldade de compreender essa distinção. Eu diria que eu iria em outra linha. Eu diria que tá vedado. Agora também você tem argumentos aqui para... Perfeito. Como, por exemplo, dizer, olha, é uma restrição de benefícios e por isso deve ser feita literalmente. Sim. Eu não poderia sacrificar, né, prejudicar a microempresa de pequeno porte, além do que literalmente previsto na lei. Esse é um argumento válido. Tem aquele tipo de discussão, quem acompanha aqui o Reverbério sabe que tipo, eu não me levo tão a sério desse tipo e há argumento para os dois lados. De discussões. Eu acho, particularmente, que se houve essa exclusão, eu acho que aqui talvez foi uma questão mesmo de falha, mas o que é mais importante, gente, é que a gente perceba que a própria 1433 traz esses três benefícios. Sim. A senha VIP, na ordem cronológica de pagamento. PMI. O PMI, uma exclusividade para casos de startup, aqueles casos... E consórcios. Um consórcio em que você, no consórcio que é formado exclusivamente por microempresa ou empresa pequeno porte, você vai poder somar a qualificação econômico-financeira e a qualificação técnica dela e não vai ser permitido que a administração faça o acréscimo do percentual permitido pela lei exclusivamente para o consórcio. Rafa, e o curioso é que o dispositivo da lei, quando fala em consórcio, ele fala em microempresa e pequenas empresas. Sim. E aí, o que são pequenas empresas? É verdade. Perdoe o legislador, porque foi um copia e cola. Na 8666 e 93 fazia sentido falar em pequena empresa. Hoje é empresa de pequeno porte. Aí copiou, colou e esqueceu de atualizar. Eu sempre menciono o modelo de edital da AGU, já fala em microempresa e empresa de pequeno porte. Marquinhos, você quando a gente começou, você disse, Rafa, a gente não vai conseguir chegar ao fim, a gente tem um muita prazo. Coisa. É muita coisa. E a conversa boa, ela acaba logo, né? Eu acredito que nós vamos ter que fazer a parte 2 para tratar desse tema, porque você tem um compromisso agora aqui em Brasília e por isso a gente precisa encerrar. Eu queria, gente, que você deixasse aí o seu comentário. Qual é a sua dificuldade ainda, além daquilo que a gente já abordou aqui? Qual é a sua dificuldade para além disso, em relação à microempresa e empresas de pequeno porte? Nós queremos ouvir vocês para que no próximo episódio que nós venhamos a tratar desse tema, possamos abordar de maneira mais aprofundada as discussões que você, que nos acompanha, que nos prestigia com sua audiência, está vivendo, as suas angústias. No fim das contas, é isso que a gente está querendo saber. Então, por favor, deixa aqui nos seus comentários. Queria, mais uma vez, pedir a você que se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e,
Se você gostou desse episódio, deixa a sua curtida. Se você está no Spotify, avalie a gente. Isso é muito importante para que o conhecimento sobre licitação e contrato reverbere. Além disso, compartilha. Compartilhe com seu amigo que trabalha, que tem interesse na área de licitação e contrato. E se você quer se qualificar, conte com a gente. Na descrição desse vídeo, você tem informação sobre os nossos cursos. São cursos sobre os mais diversos temas na área de licitação e contrato. Vem com a gente, que a gente vai cada vez mais aí procurar aprimorar o nosso sistema nacional de contratação pública. Querido Marquinhos, eu quero dizer que você já ajudou a fazer isso com esse episódio, porque você trouxe aí tanta discussão. Muita coisa nova, né? O tema é interessante, e falar daquilo que a gente gosta, né, Rafa? E sobretudo tema um cara rende, né? como você que se interessa e que estuda isso a fundo e que faz as devidas sinapses, digamos assim, entre os microsistemas, né? Estatal, a Lei 1433, a Lei Complementar número 123. Obrigado por prestigiar a nossa audiência aqui. Eu agradeço, e esse assim, episódio. já assino embaixo do compromisso de a gente fazer a parte 2. Por favor, você já assim, disse, você já se entregou, você já disse, né? que tem outros compromissos Já aqui em Brasília. tem outras Então, agendas em pronto. Brasília, Então, tem tema, né? De repente o pessoal que está na isso. audiência sentiu falta a gente falar sobre data de apresentação de balanço. Ah, isso aí eu sem Para que certeza. serve o balanço de dois exercícios? A história da licitação exclusiva. Será que eu posso fazer licitação restrita ao meu estado, ao meu município? Isso é exclusiva né? para Então, se a o turma comércio quiser, a gente local. volta aqui para falar sobre isso. Não, eu tenho certeza Tem que muita vão coisa querer. boa, muita coisa Depende boa. de pra fazer. você, gente. Deixa seu comentário aí. Vamos Marca ver. aí, cobra a parte 2 do Exatamente, Reverbere do de Reverbere. licitações para microempresa e empresa pequeno porte. Sua palavra final, amigo. Bom, meu querido, sempre palavra de agradecimento, né? Gratidão, sempre pelo carinho com que você sempre me tratou. Das vezes que eu precisei do Rafa, poxa, em 5 minutos o cara tá respondendo. Foi até me buscar, perguntei qual é a viatura que veio me buscar. Foi lá me buscar no shopping, que eu estava lá passeando com a patroa. Sim. E deixa essa mensagem pro público que está assistindo a gente: usem e abusem do portal Licitações e Contratos. Obrigado. Eu sou suspeito para falar do portal porque eu sou usuário do portal, eu consulto o portal de licitações. Já escrevi para o portal, já fiz curso com vocês em parceria, né? E que muito me honrou, né? A gente fez para o STJ, a gente fez para a Justiça Federal, fizemos Federal do Mato Grosso do Sul, algumas demandas, né, em parceria, e assim, a gente sempre é suspeito para falar, mas mesmo assim eu falo. Então usem essa estrutura. Quando eu falo hoje para os meus colegas servidores públicos, alunos que estudem e se capacitem, tem muita coisa boa disponível na internet. Aquele colega que está querendo entrar, não estou vinculado ainda a um órgão, eu quero me colocar no mercado de trabalho. Então você tem aí as plataformas gratuitas, as inúmeras lives, né, que a gente assiste. Verdade. Eu vivo de assistir live, né? Segunda-feira eu tenho compromisso com o Rony, às vezes é com você, de estar assistindo, de estar no carro, estar em casa fazendo alguma coisa. E no que eu puder ajudar os colegas da audiência do portal, fiquem à vontade, me sigam lá na rede social, demanda por lá. A gente vive de atender colegas mesmo. Acho que o servidor, ele está para servir, tá? Então, eu sou servidor público e estou à disposição de colegas servidores que queiram aprender, que queiram compartilhar esse conhecimento. Obrigado, Marquinhos. Você faz um trabalho maravilhoso, por isso que a gente, além de ser um amigo, a gente sempre procura honrar você, e eu fico feliz de ouvir, porque minha ideia é essa mesmo, tratar você muito bem. Obrigado, meu querido. E você, como o Marquinhos falou, seguir ele no Instagram é @marcosalcântara _AJU, porque ele é bairrista, quer divulgar aí a ideia dele de Aracaju. Só que eu vou ter um problema agora, que eu me mudei de Aracaju, estou morando na Barra dos Coqueiros, mas fica em frente a Aracaju, é a grande Aracaju. Continuo trabalhando em Aracaju, grande Aracaju, é verdade. Gente, muito obrigado por sua audiência, fico muito honrado, e não deixe de deixar seu comentário aqui, porque sim, o Marquinhos vai voltar aqui para a gente continuar falando desse tema. Forte abraço, até o próximo episódio.